Olá, meus queridos terceiranistas do IFPE de Barreiros. Tudo certinho? Hoje nós vamos falar sobre o movimento sofista. Esse movimento foi extremamente importante para o surgimento da filosofia. Afinal de contas, o Sócrates começou a sua maneira de fazer filosofia em resposta às problemáticas colocadas pelos sofistas, em contraposição a eles. Mas, para tratar mais profundamente disso, a gente precisa primeiro fazer um pequeno panorama geral sobre alguns aspectos geopolíticos e da cultura grega que possibilitaram esse tipo de movimento a surgir. Então vamos começar dando uma pequena contextualização de alguns aspectos geopolíticos do mundo grego e mais especificamente de Atenas, que ajudaram e possibilitaram o surgimento desse movimento sofista. Então lembrando que a gente falou daquela questão da diferença entre o modelo de organização dos impérios e o modelo de organização das cidades-estados. Que nos impérios você teria uma pequena elite política que domina vários povos de ideias e culturas, idiomas diferentes, de modo que a atividade intelectual é muito mais uma atividade voltada à resolução dos problemas do império, da administração do império. Então, os intelectuais lá estudam para resolver o que os seus governantes, militares, geralmente, mandavam resolver. E aí, nas cidades-estados, você tinha meio que uma situação inversa. Você tinha a descentralização política, ou seja, vários centros políticos, cada qual relativamente autônomo. Apesar disso, você tinha uma homogeneidade cultural, ou seja, essas várias cidades, cada qual com sua própria política, tinham geralmente a mesma língua, praticamente os deuses, o mesmo cultura, os mesmos valores. Então, você possibilitava uma maior participação na vida política das pessoas. E aí, nesse contexto, especialmente em Atenas, começou um movimento de hegemonia de Atenas. Ou seja, Atenas começou a ficar mais poderosa e comandar uma aliança com outras cidades. Como eles comandavam a aliança, que era uma aliança de defesa, especialmente contra os persas, Atenas fazia o quê? Obrigavam que as outras colônias pagassem dinheiro, enquanto Atenas controlava a força naval. Então terminou que Atenas estava meio que encaminhando para esse processo de se tornar um império, de modo que os cidadãos de Atenas, eles podiam, digamos assim, sobreviver do fato de que eles tinham poderio militar perante os outros. Eles sobreviviam da hegemonia militar que eles tinham. Então eles tinham mais tempo livre para, ao invés de se preocuparem em produzir, ao invés de se preocuparem em trabalhar diretamente, para que eles se envolvessem nas questões políticas, nas discussões políticas. E é importante frisar isso, que a participação política era relacionada ao envolvimento militar. Ou seja, cidadão em Atenas eram aqueles que faziam parte, ou fizeram parte, ou poderiam fazer parte do sistema militar deles. Ou seja, por que eles se envolviam nas guerras, por que eles se arriscavam suas vidas, então eles podiam decidir a respeito dos aspectos da cidade. Então em Atenas, para ser cidadão, você tinha que ser homem, filho de cidadãos e adulto, pressupondo-se que você teve alguma participação, algum envolvimento nos serviços militares. Com isso, excluía-se das decisões políticas, primeiro e sobretudo, os escravos, obviamente. Em termos de quantitativo, você tinha cerca de, no máximo 30 mil cidadãos em Atenas e quase 10 vezes isso, quase 300 mil escravos. Além disso, também era excluído o quê? Os metecos. Os metecos eram aqueles estrangeiros que tinham autorização de viver em Atenas, mas não podiam participar na política. É como se fosse um imigrante que podia passar a vida inteira lá, mas não podia decidir as questões políticas. Também estavam excluídos os escravos que atingiram liberdade, que foram libertados, e também as mulheres e as crianças, os jovens abaixo de uma certa idade. Ou seja, todas essas pessoas que não tinham uma participação mais ativa, mais direta na vida militar, eram excluídos das decisões militares. E aí o que acontece? Com essa participação cada vez maior na vida político-militar, com o fato da vida político-militar estar tendo uma relevância cada vez maior na vida de todo mundo, surgiu a necessidade das pessoas aprenderem a se expressarem bem.
a convencerem os outros a que os outros façam o que eles querem. Ou seja, no certame político, numa democracia, se você convence os outros de suas ideias, os outros fazem o que você quer. E fazendo o que você quer, você tira benefício disso. Então a retórica e a oratória tornaram-se muito importantes em Atenas por causa de dois motivos. O primeiro deles é, como falamos, o motivo político. E o outro é o motivo jurídico. Se alguém lhe acusasse, você mesmo tinha que fazer a sua defesa lá. No máximo, você podia contratar alguém para lhe ajudar a preparar a defesa. Mas na hora de ir lá e falar, quem tinha que ir era você falando em seu nome. Se você não sabe falar direito, se você não sabe argumentar direito, você pode acabar sofrendo punições quando você na verdade é inocente. Ou ainda, se você é uma pessoa meio perversa, você pode se livrar de maldades que você fez através da lábia, não é isso? Então, a retórica e a oratória se tornaram relevantes para funções políticas e funções jurídicas. E aí, qual é a diferença entre retórica e oratória? A retórica é a capacidade de você fazer com que uma pessoa mude de posição, que ela faça e haja algo que você quer. Já a oratória trata-se da capacidade de você pronunciar bem, falar bem, expressar-se bem, de uma maneira clara, limpa e que surta efeito nas pessoas. Então perceba que são coisas diferentes. Dá para você fazer oratória sem retórica e dá para fazer retórica sem oratória. Então quem eram os sofistas? Ora, os sofistas, assim como os pré-socráticos, eles não eram um grupo unificado e junto de pessoas que pensavam a mesma coisa. Na verdade, os sofistas, eles tinham várias ideias diferentes. Eles pensavam coisas diferentes. Eles discordavam entre eles. Então a gente lança sobre todos esses pensadores esse termo sofista para indicar uma característica geral que a maioria deles tinha de ensinar retórica e oratória. E o que é que significa o nome sofista? Como você já sabe que filosofia significa amor à sabedoria, sofista tem a ver com Sofia, ou seja, sofista é o sábio, aquele que sabe. Afinal de contas, se você é professor e você cobra pelo ensino, é porque você supostamente sabe daquilo que você está ensinando. Você tem que justificar o fato de alguém pagar para você. E eles só vão pagar para você se você tiver esse conhecimento que você vai transmitir para os outros. E aí, uma das coisas que a gente pode fazer meio que uma generalização a respeito dos sofistas é que eles tendiam a fazer uma separação entre physis, ou seja, natureza, e nomos, ou seja, convenção. Como os sofistas eram itinerantes, iam de cidade em cidade, eles percebiam que em cada lugar que eles iam, as pessoas tinham gostos diferentes, vontades diferentes, leis diferentes, e eles pensavam, ora, é interessante porque em cada cidade dessa, todo mundo acha que a lei dele é a lei mais certa do mundo, a lei mais natural do mundo, a lei mais correta do mundo, e que todo mundo só é certo se seguir essa lei. Mas todos eles pensam isso. Então eles faziam a diferença entre o que é de acordo com a natureza, com a realidade, e o que é de acordo com as convenções humanas. Outro aspecto importante é o nosso do ceticismo religioso. Justamente, muitos dos sofistas, por entrarem em contato com muitos hábitos religiosos, eles passam a duvidar, a questionar sequer se os deuses existem. Então, uma das características importantes que a gente pode generalizar a respeito dos sofistas é o relativismo. Ou seja, a ideia de que não existe uma verdade única, mas de que, de algum modo, a verdade é relativa às pessoas. E aí, nesse sentido, um dos mais importantes dos sofistas era o Protágoras, né? Ou seja, aquele que dizia, a frase famosa do Protágoras era: o homem é a medida de todas as coisas, daquelas que são, pelo que são, e as que não são, pelo que não são. Então a noção principal do Protágoras é esse relativismo, de que não existe uma verdade em si, objetiva do mundo, mas que a verdade depende da perspectiva de quem vê, de quem pensa. E aí isso a gente pode pensar em três níveis, né? Que a verdade depende da humanidade, do que os seres humanos pensam do mundo, ou do que a sociedade, do que cada sociedade pensa, ou, como muitos interpretam o Protágoras, inclusive o Platão,
que a verdade depende do que cada um pensa, na perspectiva de cada indivíduo. Cada pessoa tem a sua própria verdade. E aí, para o Protágoras, a virtude, ou seja, a excelência humana, o que você deveria tentar ser, é o quê? É uma pessoa que consegue, através da oratória, convencer os outros a aceitarem a sua opinião. Essa é a distinção do homem competente para o homem incompetente. E para que você faz isso? Para que você ficar convencendo os outros? Ora, para tirar benefício da mudança de opinião deles. Você faz com que as pessoas mudem de opinião para você ganhar com isso. Então vamos para algumas questões. Essa questão é bem simples mesmo. Segundo Vernon, a filosofia na Grécia Antiga foi resultado do: letra A, constituição do regime democrático. Letra B, contato dos gregos com outros povos. Letra C, desenvolvimento no campo das navegações. Letra D, aparecimento de novas instituições religiosas. E letra E, surgimento da cidade como organização social. E aí vejam que as alternativas trazem causas que de fato contribuíram para o surgimento da filosofia na Grécia. Contudo, o que é que a questão está pedindo? Ela está pedindo segundo Vernon. Então a gente tem que procurar dicas neste texto que nos ajude a escolher a alternativa. E é como é que o texto começa. O aparecimento da polis, se você sabe o que significa polis, você já sabe que a questão deve ser a letra E. Afinal de contas, polis significa cidade, no sentido de não apenas o local físico, mas as instituições, as leis, os costumes, a religião, as pessoas, né? Essa organização social. O que em inglês talvez chamariam de Commonwealth. Então, o aparecimento da polis, situado entre os séculos 8 e 7 a.C., constituiu, na história do pensamento grego, um acontecimento decisivo. Certamente, no plano intelectual, como no domínio das instituições, a vida social e as relações entre homens tomam uma nova forma, cuja originalidade foi plenamente sentida pelos gregos, manifestando-se no surgimento da filosofia. Então vamos lá. Letra A, você poderia sentir uma certa confusão, né? Sentir inclinado a essa letra A, já que ele fala de regime democrático. Mas percebam que no texto não fala nada sobre democracia. E é verdade que filosofia foi feita mesmo nas cidades não democráticas. Lembre-se que no mundo grego nem todas as cidades eram democráticas. Então, por exemplo, mesmo Atenas, que a gente toma como grande modelo da democracia, nem sempre Atenas foi democrática. Ela teve muitos momentos de tirania, de oligarquia e etc. Então, você poderia se sentir inclinado a letra A, mas não é ela. Não fala nada sobre a democracia no texto. Letra B, contato dos gregos com outros povos. De fato, isso pode ter contribuído, mas não fala nada no texto. Letra C, desenvolvimento no campo das navegações. Novamente, pode ter contribuído, mas não traz nada no texto. Letra D, aparecimento de novas instituições religiosas. Olha, de fato, nessa época da Grécia, tinha-se as chamadas religiões privadas, né? O Mistérios Orf. Você tinha o pitagorismo, que era bem religioso, essa noção de uma vida após a morte, que deve ter influenciado muito Platão. Mas, novamente, o texto não traz nada sobre isso. Então, como a gente falou, letra E, porque é o que o texto traz. Vamos para mais um. Primeiro lendo a pergunta, depois a alternativa e por último o texto. O sofista Trasímaco, personagem imortalizado no diálogo A República de Platão, sustentava que a correlação entre justiça e ética era resultado de: letra A, determinações biológicas impregnadas na natureza humana. Letra B, verdades objetivas com fundamentos anterior aos interesses sociais. Letra C, mandamentos divinos inquestionáveis, legado de tradições antigas. Letra D, convenções sociais resultantes de interesses humanos contingentes. Letra E, sentimentos experimentados diante de determinadas atitudes humanas. Pois bem, se você lembra da nossa aula sobre a República de Platão, o livro 1, Trasímaco, você sabe muito bem. Então, se você lembra bem das nossas aulas de Platão, da República, que a gente viu o livro 1, né, cujo personagem principal é Trasímaco, você vai se lembrar tranquilamente que o Trasímaco defende, com unhas e dentes, que a justiça é a vantagem dos mais fortes. No sentido de que o justo e o bom é aquilo que os mais fortes decidem.
seja o mais forte o tirano, seja o mais forte os poucos da cidade, ou sejam mais fortes o povo da cidade. Né? Quem manda, quem tem força, faz uma convenção social, né? Decide o que é bom e o que é justo. Mas bora lá para o texto. Trasímaco estava impaciente porque Sócrates e seus amigos presumiam que a justiça era algo real e importante. Ou seja, ele não queria, ele estava de saco cheio de escutar a ideia de que a justiça é algo real e importante. Trasímaco negava isso, ou seja, Trasímaco discorda que é algo real e importante. Em seu entender, as pessoas acreditavam no certo e no errado apenas por terem sido ensinadas a obedecer às regras de sua sociedade. Tá aí a resposta, né? Certo e errado de acordo com o que a sociedade ensinou. No entanto, essas regras não passavam de visões humanas. Pronto. Não deixou mais o que, né, não deixou mais o que ficar em dúvida. Essas regras eram invenções humanas. Então não pode ser letra A, que são determinações biológicas, ou seja, igual para todo mundo. Não pode ser verdade objetiva, que antecedem os interesses sociais. Não pode ser letra C, mandamentos divinos inquestionáveis, legados de tradições antigas. O que talvez você poderia ficar na dúvida por causa da parte que ele fala sobre por terem sido ensinadas a obedecer às regras de sua sociedade. Né? Mas se é algo que vem dos deuses e que é inquestionável, não poderia mudar. Letra D, que é o certo, né, como a gente falou, regras ensinadas pelas sociedades, as quais essas regras são invenções humanas. E letra E, talvez você pudesse ficar um pouco na dúvida, né? Sentimentos experimentados diante de atitudes humanas, né? Mas perceba que sentimentos é algo que a gente reage automaticamente. Enquanto ele está dizendo com todas as letras no texto que essas regras são invenções, criações humanas. Tá bom? Então, próxima aula a gente vai falar sobre Sócrates. Até lá!